Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya, começando mais um episódio do Gibisatsu. Wanna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Se você quiser apoiar esse e outros projetos, use os links que estão aí na descrição. Comprando na Amazon pelos links do canal, você vai estar me ajudando a continuar criando conteúdo sobre quadrinhos e sobre tokusatsu, né? O vídeo de hoje é um vídeo de introdução para o ano de 2025 nesse segmento dos quadrinhos, onde eu vou comentar alguns dos títulos que eu estou esperando para esse ano e aproveitar também para relembrar algumas coisas de 2024, né? Então, essa daqui é a lista dos mangás que eu quero comprar e acompanhar agora em 2025. Para começar a lista, né, o número 1, o primeiro título que eu vou comentar, é um título que foi anunciado ontem pela editora Comic Zone, né, no dia que eu estou gravando aqui, que é Old Boy, né? Old Boy é um clássico absoluto do universo dos mangás e que tem uma adaptação em live action muito famosa feita na Coreia do Sul. Eu assisti o filme há não tanto tempo assim, né, quando ele foi reexibido aqui no Brasil nos cinemas, numa versão remasterizada 4K, e é de fato um filme extremamente marcante, né, e para mim que conheço pouco de cinema coreano, quando eu assisti o live action de Old Boy, realmente fiquei impressionado e quero ver agora como que é a obra título original, né, como que foi o mangá de Old Boy, se ele realmente tem uma história parecida com o filme, que é um filme que trata de alguns temas delicados de forma muito brutal. Então eu quero muito ver como que o mangá original retrata esses temas. E também, né, eu gosto de live action baseado em mangá e de criar paralelos entre as obras, ver o que foi tirado, o que foi acrescentado, como que a obra que adapta um mangá conseguiu transportar aquele universo para uma outra mídia, né? Então eu quero fazer isso com Old Boy, que é um filme que eu gostei muito, e vou aproveitar que agora o mangá vai ser reeditado e publicado mais uma vez aqui no Brasil, né? Não é a primeira vez que o mangá sai aqui no Brasil, mas agora ele está voltando pela Comic Zone, que é uma editora incrível no mundo dos quadrinhos. O mangá não é o forte da editora, mas eles começaram a publicar mangá recentemente e estão mandando bem, né? Tanto na curadoria como na edição. Então eu estou bem animado para ver como que vai ser o Old Boy da Comic Zone. E eles costumam ter um trabalho editorial bem bacana, a trazer uns quadrinhos bem editados mesmo, bem trabalhados, voltados para um público colecionador. Então eu quero ver como que vai ser essa nova edição brasileira de Old Boy. O segundo título da lista também vem de uma editora que a gente fala pouco dela, mas não porque ela não está muito inserida no universo dos mangás, mas porque é uma editora relativamente recente, né, que é a MPEG. E eles vão trazer uma pedrada que eu não sei como ainda não foi publicada aqui no Brasil, que é o mangá de Beck, né? Beck Mongolia Shop Squad é um dos animes, eu acredito, mais importantes assim para quem cresceu assistindo anime na internet na mesma época do que eu, né? Um título que fala sobre música, o que é incomum da gente ver voltado para um público masculino, principalmente, né? Quando a gente tem um mangá, um anime de música, normalmente o que bomba é aqueles animezinhos de idols, que também são bacanas, também são legais. Mas Beck foi um anime que realmente marcou a minha geração, assim, que a gente assistia, que a gente curtia de fato, que a gente cantava as músicas e que infelizmente não teve repercussão de forma oficial aqui no Brasil tão grande, né? Então eu acho que ter esse mangá vindo para cá, para o Brasil, é realmente um presente aí para quem é otaku de longa data. É um mangá que eu acredito que todo mundo queria ter e finalmente vai ser publicado, né, pela MPEG.
que é uma editora que está vindo com títulos fortes, né? Eles já começaram ali com o pé na porta, trazendo o Gacha Bell, né? O Zact Bell para os íntimos, que também é um título extremamente forte. Mas Beck é um título que eu tenho ali um carinho especial e que realmente não tem como não entrar para a coleção, né? Beck é obrigatório de fato, né? Além do anime, que é ótimo, que é genial e que tem as músicas que tocaram no Anime Hero, né? Que é um craqueado do Guitar Hero que a gente jogava no Play 2. A gente também teve um live action de Beck, né? Que tem um elenco que, para quem gosta de Tokusatsu, é um Dreamcast, né? A gente tem ali, contracenando nesse filme, o ator que interpretou o Tendou Soji, né? O nosso protagonista de Kamen Rider Kabuto, e o ator que interpretou o Ryotaro Nogami, o nosso protagonista de Kamen Rider Denyo, como membros da mesma banda, né? E eu gosto muito desse live action também, porém com ressalvas, porque eles tiraram uma das coisas mais importantes do anime, que é a voz, né, do protagonista, né? Esse daí é o único defeito do filme. O defeito do filme é que o protagonista não canta de verdade, né? Então, fica a crítica aqui ao Takeru Sato, que se dedicou muito ao papel, mas não o suficiente, né? Pô, se você tá fazendo um cantor, você tem que, no mínimo, cantar, né, Takeru Sato? O único defeito da carreira do Takeru Sato é não ter soltado a voz no live action de Beck. Mas, de fato, é um ótimo filme, e é um filme que também foi marcante para mim ali na época, mas eu quero ver agora como que é o mangá, né? E eu tô falando muito de mangás que foram adaptados, que eu conheci de outras formas e que estão finalmente chegando aqui na sua versão original, o que me deixa animado, me deixa feliz, né? Me deixa feliz. O Jardel de mais de 10 anos atrás tá contente de ter Beck finalmente saindo por aqui, e é um título que realmente é obrigatório e eu vou comprar assim que sair. E não tem jeito, né? Recomendo Beck nas outras mídias também. Vai atrás que vale a pena. Vai atrás que vale a pena. E escuta as músicas também, né? Tem no YouTube, tem no Spotify. E, de fato, a trilha sonora desse anime é impecável. O terceiro título vai divergir do que eu falei dos outros, porque é um título mais recente lá no Japão e que ainda não tem as suas adaptações, né, bombando, como é o caso de Beck e Old Boy, que são clássicos, né? Que é o Kagurabachi, né? Kagurabachi é o shonenzinho de porrada do momento e tá vindo agora pela editora Panini, né? Então a gente vai começar a falar agora da Panini, que é a gigante, né? A editora que tem praticamente metade do mercado de mangá aqui no Brasil. E Kagurabachi eu acredito que o título principal de shonen que a gente tem em publicação lá no Japão talvez seja o próximo Kimetsu no Yaiba. A adaptação em anime eu acredito que chega em breve, então provavelmente ele vai ganhar ainda mais popularidade, mas já é um título que é popular no mangá em si e está chegando aqui em 2025. Né? A Panini anunciou que vai trazer o mangá na CCXP do ano passado, né? Então é um anúncio extremamente recente de um título que é muito esperado, o que a gente já está acostumado de ver pela Panini, né? Que é a editora que publica aí os principais grandes títulos, né? Que tem Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Naruto, Dragon Ball e por aí vai. Mas estou feliz com o Kagurabachi e, embora ainda não tenha anime, já tem rap de anime de Kagurabachi. Isso daí mostra o quanto que esse título é extremamente forte. Agora falando da queridinha daqui do canal, né, a editora favorita do otaku brasileiro, editora JBC, né, a braba, parceiraça daqui do canal. Eles contribuíram muito para mim conseguir fazer conteúdo sobre mangás em 2024, espero que a parceria continue agora em 2025. E eles já vão abrir o ano com um título que eu estou muito curioso para ler, que é o Showa Shoten, né? Showa Shoten
é um mangá que vai trazer um tema interessante e diferente do que a gente está acostumado a ver, que é Manzai, né? Esse mangá é um mangá sobre comédia japonesa, né? Onde os protagonistas são dois aspirantes ali a comediantes que vão começar a carreira no Manzai, que é a comédia em palco de dupla que acontece lá no Japão. É um jeito de fazer comédia extremamente famoso para quem curte comédia japonesa e que a gente tem vários nomes grandes que surgem a partir desse segmento. Eu tô animado para ler porque Manzai é um tema que me interessa. Eu curto alguns artistas específicos que surgiram ali dessa comédia japonesa, né? Entre eles o Beat Takeshi, que é um ator incrível que vocês devem conhecer, principalmente se você gosta de filme policial japonês, de filme de yakuza, mas que é um cara que começou a carreira e é mais conhecido pela comédia, né? O Beat Takeshi, ou Takeshi Kitano, né? Ele é o cara que criou, por exemplo, o formato que foi adaptado para as Olimpíadas do Faustão, né? Que é um dos quadros mais famosos da TV japonesa internacionalmente. Então, ele é um cara brabo e vem ali do Manzai, né? Tem um filme sobre... Tem uma cinebiografia dele na Netflix, né? Que é O Menino de Asakusa, se eu não me engano, o título em português, que é muito brabo. Mas eu quero ver como que esse mangá vai conseguir adaptar, né, o Manzai para os quadrinhos. E é um lance que a JBC está trazendo alguns títulos que conversam, né? Porque eles publicaram, né, no ano passado o primeiro volume de Akane Banashi, que é um mangá que fala sobre outro segmento de arte e cultura japonesa, que eu acho que foi um dos títulos que eu mais gostei que saíram aqui no Brasil ano passado, né? E o Showa Shoten, se vier na mesma pegada ali do Akane Banashi, tratando sobre a indústria e sobre como que funciona o backstage do Manzai, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito contente, né? Além disso, o mangá ele é escrito pelo criador do Bakuman, que também escreveu o Death Note, que é um cara que já tem um histórico, né, no Bakuman, de fazer um mangá sobre artistas, né? No caso do Bakuman, um mangá sobre mangakas. Aqui no Showa Shoten, um mangá sobre comediantes, né? E se seguir na mesma premissa ali, eu acho que vai ser um título extremamente legal e que pode agradar a gregos e troianos aqui no Brasil, né? Então, Showa Shoten, se você curte Death Note, vá ler. Se você curte Bakuman, vá ler. Se você curte Akane Banashi, também vá ler. E JBC, manda pra gente que vai sair review assim que o mangá for lançado. Para encerrar a lista, né, vai entrar um mangá que aqui no Brasil ganhou notoriedade na internet de forma surreal, porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de referências ao Brasil, né? E eu tô falando do mangaka de favela, né? Mangaka de favela não é meme, gente. Ele vai ser publicado aqui no Brasil também pela editora Panini, né? Que é a gigante aí dos mangás e dos quadrinhos de forma geral, né? Os caras são um monopólio mesmo, não tem jeito. Mangaka de Favela foi um título que ficou famoso aqui no Brasil na internet, porque o brasileiro realmente, né, não pode ver gringo falando do Brasil que quer opinar. Então foi um título que foi muito comentado, que foi muito memeável e que está já chegando aqui no Brasil pouco tempo depois, né, dele começar a ser publicado lá no Japão. E eu acho que é, de fato, um título que é bem interessante, porque, embora tenha algumas premissas ali que podem ser problemáticas, dependendo da forma que for retratada, é um título que realmente conversa com a nossa realidade brasileira e o otaku brasileiro,
que é otaku de cultura pop japonesa, que quer saber mais do Japão, que fala que gostaria de ter nascido no Japão, vai ver um título que faz o trabalho oposto, né? Vai ver um título onde um autor japonês, ele fala sobre cultura brasileira, sobre o Brasil, sobre problemas brasileiros. E eu acho que isso daí é um título que pode ser genial ou perverso, mas a gente tem que ler, né? A gente tem que ler para realmente entender ali se Mangaka de Favela é de fato uma pedrada ou não. Eu tô animado, né? Eu tô animado porque o pouco que eu sei me agrada, né? Teve alguns comentários positivos ali sobre o título quando ele começou a ser publicado lá no Japão. Eu não fui atrás de ler ainda, e ainda bem que ele tá chegando aqui no Brasil rápido, então eu vou poder ler ele já de forma impressa, bonitinho, traduzido em português, para ficar mais fácil, né? E mais legal ainda. Mangaka de Favela basicamente conta a história de um mangaka que está num momento perdido da sua carreira e ele não está conseguindo mandar uma nova pedrada lá no Japão. Aí, né, ele vai fazer o quê? Ele vai viajar, né? E ele vem pro Brasil. Aqui no Brasil, ele conhece um menino que sonha em ser mangaka, né? Que está ali começando a aprender a desenhar. E a partir dessa ligação que ele cria com um garoto aqui no Brasil, esse mangaka japonês vai reacender a chama, né, pela arte e vai ter reavivado assim os seus sonhos e voltar a querer lançar pedradas e ser o próximo Eiichiro Oda. É uma premissa bem interessante. É claro que por ser um mangá que vai tratar de temáticas brasileiras e é escrito por um autor gringo, a gente fica receoso, a gente vai reclamar de visão estereotipada, e com razão, muitas vezes, mas eu acho que o importante é realmente ter a discussão, né? E ver um autor gringo falando sobre o Brasil abre espaço para a gente comentar sobre como que não só os gringos encaram a cultura brasileira, mas como que a gente mesmo encara a nossa própria cultura e o que a gente pode falar sobre quando alguém está comentando sobre o Brasil, né? Então, o que a gente tem que defender da nossa cultura e o que a gente tem que aceitar de crítica, talvez, que venha de fora, né? Mas é um título que eu acho que vai dar ainda mais pano para manga quando começar a ser publicado aqui, porque aí vai ganhar grande mídia, né? Eu acho que esse é um mangá que vai servir para um propósito que os mangás precisam começar a trabalhar, que é a ampliação de público, né? Mangaka de Favela é, de fato, um título que o otaku brasileiro quer ler, mas é um título que eu acho que pode levar uma galera que não acompanha mangá a começar a se interessar por essa mídia, e seja por pontos positivos, querendo ver como que o Brasil está sendo retratado, ou seja críticos que vão realmente ler o mangá na intenção de debatê-lo e de criticá-lo de forma mais assertiva, o que também é válido e o que eu também quero ver, né? Então eu não estou interessado só em ver gente falando que o desenho está bonito, eu quero realmente discutir sobre esses títulos, e acho que o Mangaka de Favela é um mangá que vai trazer uma galera de fora para a discussão, o que é positivo, Então, Mangaka de Favela é outro título que também está na minha lista, né? Então, esses são os 5 mangás que eu estou esperando de 2025, que já estão confirmados, que a gente já sabe que vão sair, né? Mas durante o ano ainda vão ter outros anúncios. Se tudo der certo, vão ter outros títulos aí que também vão chamar a nossa atenção. E eu espero que vocês estejam aqui também para acompanhar tudo isso, né? Então, comenta aí se você também está animado para algum desses 5 títulos. Quais desses que você vai colecionar? Você é fã de Beck, como eu? Tipo, você também assistiu o anime na época que ele bombava na internet brasileira?
ou não? Ou você vai conhecer agora diretamente pelo mangá? Você assistiu o live action coreano de Old Boy? Assistiu o live action hollywoodiano de Old Boy, que dizem ser horrível e eu ainda não tive coragem de ver? Comenta aí também e vamos levar essa discussão para frente. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change.